Então, gente, boa noite a todos. Esse é o nosso curso de Eletromecânica da Uninasal. Hoje nós vamos falar sobre soldagem a ar submerso. É um conteúdo de extrema importância para a capacitação profissional de vocês. Vocês vão ver que essa técnica de soldagem é uma técnica exemplar e excepcional, tá? Que a gente encontra na indústria. Então, vou compartilhar aqui na tela. Só tirar aqui o logo da outra instituição. Só ajeitar aqui. E já começo. Gente, o que vocês entendem sobre soldagem a ar submerso? O que vocês acham que é soldagem a ar submerso? Já pararam para pensar sobre o que é isso? Quando o senhor falar isso, me vem alguém soldando um cano debaixo d'água, tipo... Debaixo d'água, né? Mais alguém quer comentar? O que acha que é soldagem a ar submerso? Estão que nem os alunos que eu tenho que só deixam ligado a câmera, vão embora, só para fingir que está na aula. Olha, vocês vão reprovar. Reprovar é difícil reprovar, né? É passar. Vocês não vão... Tipo, difícil ser reprovado. O negócio é aprender, né? Chegar na indústria lá, o cara chegar, o que é soldagem a ar submerso? Aí fala, quando tu solta debaixo d'água. Gente, não é isso, tá? Pelo amor de Deus, não vamos passar vergonha. Eu sou Uber, resolvo. Eu tinha um estagiário que... O estagiário, ele sempre enviava a indústria, né? Eu tinha um cara que trabalhava comigo lá, que ele não era muito ligado, sabe? Aí os caras mandavam ele buscar meia tonelada de corrente alternada, ele procurava corrente não almoxarifada. É tipo só esse nível aí de doação, que às vezes o aluno ali acaba passando vergonha, né? Mas é normal. Então vamos lá, tá? Só botei aqui o nosso ciclo agora, gente. Que ciclo bonito. Só dar o shift assim. Muito bem. Então, gente, esse aqui é a nossa soldagem a arco submerso, tá? Então, a soldagem a arco submerso, ou simplesmente submerge arco welding, é um processo onde você vai ter o arco elétrico sendo criado, tá? Então, tu vai ter um eletrodo. Notem que esse eletrodo não vai ser um eletrodo revestido, ok? Ele vai ser um eletrodo nu, né? Um arame nu, e ele vai abrir o arco elétrico aqui. Só que a gente chama que é submerso porque envolvendo todo esse arco elétrico, envolvendo o passe de solda aqui, eu vou ter uma camada mineral de um material granular, como está sendo mostrado aqui, ó, que vai cobrir tudo isso. Essa camada desse material mineral granulado é chamado de fluxo. Então, o fluxo na soldagem por arco submerso é esse elemento que vai justamente fazer a proteção como se fosse uma proteção gasosa, só que não em forma de gás, como a gente viu na soldagem do magma, e sim em forma desse material granular, que é um mineral. Tá? Pois bem, o que a gente pode apresentar de características da soldagem a arco submerso? Ela vai ter vantagens e desvantagens comparado às outras. Né? Então, vou pegar meu quadro branco aqui e vou começar a falar. Então, eu falei aqui, ó, hoje é dia 13. Desculpa, dia 13 de maio. Então, a soldagem a arco submerso é justamente essa que eu tenho um arco elétrico e tenho também essa camada aí. E essa é uma soldagem, a nível ali industrial, muito utilizada quando tu quiser aumentar a produtividade da tua empresa. Então, a tua empresa estiver necessitando que tenha esse aumento de produtividade, você vai utilizar esse processo. Por quê? Então, eu vou botar como vantagem aqui. Pega o seu caderno aí, já anotem isso aqui no quadro branco, tá? Que é algo que a gente pode estudar e até mesmo entender um pouco mais sobre o processo. Por que a produtividade nesse processo de soldagem aumenta? Porque a gente tem elevada taxa de deposição de material. Tá?
uma elevada taxa de deposição de material nesse processo e, consequentemente, tem uma produtividade maior. Outra característica de vantagem desse processo é que o processo é automático. Tá? A soldagem por arco submerso é um processo totalmente automático, onde a gente vai aplicar, tá? Quais são as aplicações típicas da soldagem a arco submerso. Soldagem, principalmente, na indústria marítima e petrolífera, tá? Para quem for trabalhar, por exemplo, com vasos de pressão, que é uma área muito forte na nossa região, existe uma atribuição do engenheiro mecânico, se ele tiver, claro, alguns cursos específicos, que é o curso de inspeção de solda, né? Inspetor de soldas de vasos de pressão. Gente, isso dá um dinheiro muito bom para quem for trabalhar com consultoria, tá? E você vai soldar aços carbono de baixa liga, tá bom? Você tem a soldagem em alguns materiais não metálicos também, com arco submerso, tá? E você pode também aplicar isso para revestimentos resistentes à abrasão, erosão e corrosão. Tá? Então, lembre, por exemplo, que tu tem um tanque, que é um tanque revestido, ele tem que ser soldado, ele tem que ter, por exemplo, uma resistência maior à erosão e corrosão, corrosão principalmente, e vai soldar com arco submerso. Tá? Então, por isso que na indústria marítima e na petrolífera, isso é muito aplicado. Como é que funciona o processo? Tá? Então, veja bem, eu tenho uma tubulação aqui, ó. Aqui eu vou ter a minha tocha, tá? Eu vou falar um pouco mais dessa máquina aqui da arco submerso. Nota que eu tenho um arame aqui, ó, preso com um carretel. Então, eu tenho um motor que vai puxando o arame, como está sendo mostrado, mas bem aqui atrás eu tenho o depósito do fluxo, que é o mineral que eu vou depositar aqui em cima. E eu passo um carro paralelo aqui à região que está soldando, e esse carro se locomove nesse trilho de forma automática. E quem executa o processo de soldagem é justamente esse carro. Tá? Então, é um processo muito mais independente do que os outros. Tá? Então, vocês conseguem verificar já isso. Vamos ver um vídeo como é que funcionaria isso? Deixa eu pegar esse plano de aula. Então, aqui eu tenho uma junta de topo com chanfre em V. Tá? O carro ele vai estar se deslocando. Aqui eu vou dar um agradecimento para o pessoal do Senai, lá de Osasco. Estou usando o vídeo deles na minha videoaula. Notem que eu tenho aqui o arco elétrico sendo criado, mas eu tenho a camada de fluxo mineral cobrindo, tá bom? Essa região soldada, essa poça de fusão, tá? Então, ele vai percorrer toda a região que tu vai soldar. Olha que bonito, olha que maravilha isso aqui, tá? Existem máquinas que elas são tão ali eficazes, tão modernizadas, que ela tem até um laser aqui que direciona aqui a posição, tá bom? Da tua tocha para a região que tu está soldando. É interessante falar que esse stick out, se dá para ver o mineral aqui, deu para ver agora, ele é regulado, tá? Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre o que é essa distância aqui. Alguma dúvida sobre o processo? Professor, esse fluxo que fica depois da utilização da máquina, ele é reaproveitável ou não? Sim, você consegue reaproveitar o fluxo, tá? E como é o controle do fluxo? O controle é feito na granulometria dele. Então, você mesmo pode ser esse engenheiro, né? Que vai estar monitorando qual vai ser as dimensões de cada grão desse material mineral, né? Para ver se ele pode ser reaproveitado ou não. Aí tu usa as normas para verificar se está de acordo ou não. Pode usar uma peneira, né? Aí tu vai peneirar e vai colocar de novo lá no teu silo de abastecimento, né? No teu tanque ali de reservatório para o fluxo. Todo mundo entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida? O que vocês viram nesse processo que a gente pode botar como vantagem? O que vocês viram que a gente pode botar como vantagem? Eu posso botar aqui, ó, segurança do operador? Posso. Tá? Olha só, a segurança do operador nesse processo de soldagem é muito maior que os demais. Se for ver aqui, olha onde o operador está. Está longe, tá? De onde eu estou abrindo o arco elétrico. E a máquina está fazendo todo o processo de solda. Olha como ficou aqui, ó, a região soldada. Tá? E claro, depois tu faz algumas informações a mais para poder deixar isso melhorzinho. Tá?
Então, a gente pode botar segurança do operador, é uma vantagem em relação Aproveitamento de fluxo. reaproveitamento de fluxo, né? Professor, já que ela é por erosão e por pressão, dá para fazer debaixo d'água ou não? Uma curiosidade minha. Não, cara, baixo d'água fica um pouco complicado porque o material granular, o fluxo, não vai conseguir se adequar, entendeu? Fica um pouco mais complicado. O que a gente pode falar? O cordão, tá? O cordão de solda, ele é uniforme, ok? E sem muitos respingos, sem anomalias, né? Então, isso é algo ali para quem for trabalhar, principalmente limpando a peça, que dá muito trabalho limpar, é algo sensacional. O que seria um cordão uniforme, tá, gente? Olha esse cordão aqui formado. Ele não tem variações muito grandes na largura, então isso aqui é uniforme. Eu posso falar que ele não tem anomalia porque ele não tem tantas trincas e não tem tantas, como eu posso falar para vocês, porosidade até, né? Respingos, tá bom? Então, isso seria anomalias. Para que vai servir o fluxo? Tá? Anotem aí. Fluxo vai servir como proteção da fossa de fusão. Tá? A gente pode apresentar ali para vocês como vantagem do fluxo, tá? Que é esse carinha aqui. Para que o fluxo vai influenciar? Tá? Primeiro, ele vai fazer a proteção, né? Ele vai fazer essa proteção, isso é natural. Só que, como ele está acobertando aqui essa força de fusão, o que vai acontecer? Vocês lembram como é que surgem as trincas térmicas? Como é que surge uma trinca térmica? Quem pode me falar? Hoje eu estou querendo instigar bastante vocês na aula. Ela não é pela falta de equilíbrio entre o calor obtido para ela ficar. Quando não se respeita o equilíbrio entre tempo e temperatura. Ela pega um tempo a mais, numa temperatura que não devia ser, e começa a ficar com trincas. Mas não só isso. É preciso que a gente tenha um mecanismo de resfriamento. Tá? Então, por exemplo, se tu aquece demasiadamente a região ali que tu está soldando, ela vai aquecer muito, mas se ela resfriar bruscamente, tu vai formar trinca. Entendeu? Então, a trinca ela depende também do resfriamento. Então, essas trincas térmicas, como eu tenho aqui o fluxo cobrindo aqui essa poça de fusão, esse cordão de solda, o que acontece? Que, além de proteção, a formação das trincas ela é reduzida, porque o próprio fluxo acaba abafando aquela região e impede com que haja um resfriamento tão rápido, tão brusco. Deu para entender isso? O grande problema de você também utilizar o fluxo é que você aumenta o aporte térmico do teu processo de soldagem. E o aporte térmico ele vai influenciar justamente na tua zona termicamente afetada da tua junta soldada. Então, o fluxo ele vai apresentar isso como vantagem, mas também vai ter outras desvantagens ali, referentes principalmente a essa zona termicamente afetada. Tá? Só para a gente terminar, a gente pode falar que na soldagem, aqui isso, na soldagem com arco submerso, a escória ela é autodestacada, tá? Não vou esquecer disso aqui. Ó. Escória é autodestacada. O que seria a escória? Tá? Isso dá para ver aqui, ó. É essa camadinha que fica aqui protegendo a tua poça de fusão contra elementos de milho, tá? Essa camada, após o processo de soldagem por arco submerso, é uma camada que ela se autodestaca, ela se auto-retira do teu processo, tá bom? Como é que seria aqui uma figura, que se não tem um vídeo aqui, seria interessante. Deixa eu ver se eu tenho aqui nesse vídeo.
Isso, eu sou arco-elo. Você vê de alguma região soldada que tem... Aqui, ó. Olha, quase que eu perco ela. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui tá formado? É escória, tá? A partir do momento que tu terminou o teu passo de solda, ela é autodestacável, tá? Ela acaba saindo e tu pode tirar ela normalmente, tá? Essa escória aqui, ela pode indicar se o teu processo está com algum problema ou não, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês indicativos de problemas na soldagem arco submerso. Problemas soldagem arco submerso. Não dá para enxergar, professor? Tá pequeno, né? Melhorou aí? Agora. Show, né? Muito bom. Opa. Deixa eu ver. Se a escória não estiver se destacando, pode ser. Deixa eu até pegar uma figura aqui dessa escória para mostrar para vocês aqui, ficar bem só no meu quadro branco. Olha que foto bonita. Então a escória é aqui, ó. Escória horrível isso aqui, meu Deus. Escória. Então, se ela não estiver se autodestacando, quais são os indicativos aí? A. Fluxo mal condicionado e úmido, tá? Então, se o fluxo estiver mal condicionado lá na tua máquina ou no local que tu está guardando e tiver úmido, você tem esse problema aí, tá? De escória que não está se autodestacando. Isso é um indicativo de problema do teu processo de arco submerso, soldagem de arco submerso. O que pode acontecer também, que pode provocar, né? B, presença de poros muito grandes, tá? Que são descontinuidades. Aí tu tem um parâmetro, tem que ver o parâmetro que tu está usando na tua máquina, ver se está correto de acordo com as normas, de acordo com o processo, tá? Então isso pode ser indicativos. E 3, granulometria muito elevada do fluxo. Ou seja, tu tem pedaços de mineral com dimensões muito grandes. Aí isso vai dar problemas para vocês quando estiverem soldando a arco submerso. Tá? Principalmente a tua escola não vai ser autodestacável. Tudo bem? Todo mundo está entendendo isso aí? Qualquer dúvida, me fale. Tá? Essa videoaula está sendo gravada. Pois bem, dando continuidade aqui. O que a gente pode apresentar, no geral, como vantagem e desvantagem do processo de arco submerso? A vantagem, eu falei para vocês, o que eu posso complementar ali de vantagem são as elevadas velocidades na soldagem, tá? Isso vai ter algo como vantajoso para a gente. E processo de fácil uso, tá? Então, é muito fácil utilizar esse processo. Como desvantagem, a gente pode apresentar limitações da posição de soldagem, sendo essas limitações, anotem no seu caderno, apenas horizontal e plana, limitações para a soldagem que você só pode soldar apenas nas posições plana e horizontal. As outras é muito complicado. Se você for analisar o vídeo que eu mostrei para vocês, é muito difícil botar o carrinho, tá? E colocar ele em pé para estar executando a soldagem. Tá? Então, toma cuidado com esse tipo de operação. Tá? Ela vai ter limitações, claro, por conta do equipamento. O equipamento ele vai ser mais caro e vai ter que ter um controle mais rigoroso, tá, desses componentes, e o ajuste desse procedimento ele tem que ser um ajuste mais preciso.
A gente pode ver, por exemplo, se vocês forem soldar lá com a gente na sala, que tu vai soldar com ele todo revestido ou com oxacetileno, o ajuste ele não é tão assim um ajuste tão preciso. Você tem que só seguir as normas de segurança, né? Não quer dizer que não vai seguir normas de segurança também aqui em arco submerso, também existe. Mas lá o ajuste não é tão preciso da máquina. Então, a gente pode falar como uma desvantagem a preparação do ensaio. Tá? Quais são os equipamentos padrões de uma soldagem a arco submerso? Pois bem, a gente tem algo mais ou menos assim. A gente vai ter a bobina de arame, que vai ter aquele carretel, como eu mostrei para vocês. Eu vou ter um alimentador, onde eu vou ter um motor puxando, tá? Esse arame, que vai ser meu eletrodo. Daqui do eletrodo ele vem diretamente para a minha tocha, tá? Onde vai abrir o arco elétrico, com o sistema de controle fornecendo a amperagem e a tensão necessária, né? Aqui eu tenho meu porta-fluxo, tá? Que vai ter uma válvula onde eu vou abrir ela para despejar o mineral, o mineral granulado aqui, tá na tocha, e eu vou estar soldando aí de acordo com o que está sendo apresentado, tá? Esses são os equipamentos básicos. Aqui eu tenho uma figura um pouco mais detalhista, né? Notem que nessa máquina, além de ter o depósito do fluxo aqui, ó, depositando esse mineral granular, eu tenho também um aspirador dele, né? Para tirar os gases que foram gerados aqui. Então, tem um aspirador de fluxo, ou até mesmo do próprio fluxo, né? Que vai puxando. Eu tenho a caixa de controles para setar a corrente, a velocidade de soldagem, a tensão, por aí vai. E eu tenho a bobina de arame que está alimentando. Então, esse é uma outra figura, tá? Mais detalhista. Você é conectado negativo nela? Na Sim, placa? sim. Ela tem um aterramento também, tá bom, gente? Ela tem que estar executada tantos parâmetros ali de fase como de aterramento ela tem que ter, tá? Pois bem, essa foto aqui eu gosto dela um pouquinho mais porque ela mostra uma visão em corte, né? E aqui mostra, eu deveria até falar isso para vocês, até como funciona basicamente essas nossas características. Tá? Então, vamos lá. Nessa vista em corte, o que a gente pode ver aqui dessa minha máquina? Eu vou ter aqui a minha peça, que eu vou estar soldando. Note que eu vou ter uma junta em topo com chanfre em V, tá? Sem mistério nenhum. Aqui eu vou ter o suporte para apoio, tá? Que o pessoal geralmente coloca para que não haja vazamento para cá para baixo. O cordão de solda está sendo formado, eu tenho a escória assim aqui em cima. Algumas máquinas ela têm um suporte para o fluxo, tá? Para o fluxo não vazar para o lado, tá? E essa é um exemplo aqui padrão, tá? E aqui eu vou ter meu arame do eletrodo, né? Não vai ser um eletrodo revestido. Notem o seguinte, deixa eu ver se tem uma outra foto aqui. Deixa eu ver. Acho que essa foto fica... Tá, essa foto fica melhor. Nessa foto aqui, ó, a gente percebe que a direção de soldagem, o sentido de trabalho, ela está nessa direção, tá bom? Então, note que eu tenho nessa direção de sentido, então ela está caminhando aqui. Só que a direção do depósito do fluxo é uma direção contrária ao sentido de trabalho. Isso é uma configuração um pouco mais padrão, tá? De tu botar o fluxo nessa posição. Quando isso acontece, o pessoal chama que o arco elétrico sendo gerado aqui é o chamado de arco elétrico errático, tá? Por conta do sentido do trabalho ser inverso à alimentação do fluxo. Isso é algo que, para quem for se especializando na área, a gente pode discutir um pouco mais aí no futuro, tá? Quais são as consequências, por exemplo, no processo de soldagem dessa configuração? O eletrodo não encosta na peça. Não. O eletrodo... Depende se tu for fazer ali alguma técnica de curto-circuito, né? Mas geralmente ele não encosta na peça, tá? A diferença é globular. Parece um processo de Marg, né, professor? É bem parecido, só que eu vou ter a camada mineral depositando o fluxo. Bem parecido, assim, com relação à alimentação. Olha lá que interessante. Eu não recomendo que vocês façam transferência curto-circuito, até porque o fluxo ele pode estar batendo aqui no eletrodo e pode estar provocando variações no arco elétrico. Eu recomendo transferências globulares, principalmente, tá? Que é aquela mais padrão, onde você mantém uma distância do eletrodo até a peça de pelo menos 10 milímetros. É o que nós chamamos de stick out. Tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, no final dessa aulinha.
Anotem tudo isso que eu estou falando. Aqui eu tenho uma outra visão de corte, tá? Só para vocês terem uma noção ali de como é que fica. Olha onde é que fica aqui, ó. É interessante essa foto. Olha onde é que fica a minha poça de fusão. Minha poça de fusão. Ela fica bem abaixo do material do fluxo, né? Então, o fluxo cobre realmente toda a região que tu está soldando, tá? Então, olha a escória aqui, ó, do fluxo solidificado, né? Que é essa escória que ela é autodestacável, ela acaba se saindo automaticamente. O que a gente pode falar sobre características adicionais do processo? O arame, ele tem uma deposição de 6 a 15 kg/h, tá? A gente vai ver que a gente pode fazer uma outro tipo de configuração na soldagem de arco submerso, que é a configuração com fita, ao invés do arame. Aí já tem uma deposição de material maior, de 8 a 20 kg por hora. Tá? A espessura soldada, se você usar apenas um passe de 3 a 15 milímetros, tu consegue executar. Tá? Acima disso, é muito difícil de estar executando. Monopasse preparando a região, aquecendo a região que tu vai soldar, de 6,5 a 25 milímetros, e múltiplos passes acima de 15. Tá? Então, tenho isso em mente. A posição é plana e horizontal, tá? Não tem mistério. Tipos usuários de junta de topo e ângulo geralmente em filete. Em tubulações também utilizo a soldagem de arco submerso. O arame tem uma diluição de 50% a 80% e a fita 5% a 20%. E a faixa de corrente são muito elevadas, tá? 350 a 2.000 amperes. Tome muito cuidado com essa corrente, porque é uma corrente que provavelmente pode estar fazendo um choque ali elétrico muito grande no corpo de vocês, caso vocês fechem o circuito. Pois bem, o que eu posso falar ainda relacionado à característica do processo é que toda a soldagem arco submerso, a máquina, na verdade, algumas máquinas, elas possibilitam o que nós chamamos de goivagem. Tá? Vocês já ouviram falar sobre o que é goivagem? Ou nunca ouviram? Não, professor, pelo menos Não. não. É um termo novo para mim. Tá. Eu vou explicar para vocês, vou usar um desses vídeos no YouTube. Tá. Muito bem. Vamos supor, vou pegar aqui o meu quadro. Tá. Até botei aqui. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que você soldou, tá? Soldou essa peça, e você queira remover, tá? Esse teu cordão de solda. Tá? Então, a goivagem, ela é um processo de remoção de cordão de solda. Tá bom? Goivagem, anotem isso que não tem no slide, tá? É um processo de remoção dos cordões de solda. Quando você substituir a tocha por um bico ali, né? E você aquece através do aquecimento da região. É um sopro metálico, né, que a gente pode dizer, tá? E sopro executado. Tá? Então, você, basicamente, aquece o cordão de solda que você quer retirar, ou até mesmo a imperfeição, né, que você pode querer tirar. Por exemplo, você soldou lá e no seu cordão de solda teve trinca, né? Como é que você vai retirar isso? Tu vai usar goivagem. Tá? Como é que seria um processo básico aqui? Vamos supor que tu tem a tua peça, ela está aqui, essa juntinha aqui. Tá? E ela está aqui, ó, esse comprimento. Tá? Aí tu soldou essa região, né? Aí tu tem todo esse cordão aqui, ó, de solda. Esse último eu gostei. Tá aqui, ó. Aí tu teve uma trinca aqui, eu vou botar em vermelho, tá? Só apagar isso aqui, que eu acho que não é bacana de... Não consegui. Tá? Aí vamos supor que nessa, tu teve uma trinca aqui, ó. Um trinca em vermelho, nesse teu cordão de solda. Como é que tu vai remover tudo isso? Tá? Tu vai pegar uma broca, tá? Vai furar aqui, nesse ponto, vai furar aqui nesse ponto,
ok? Furar entre as extremidades da trinca. Aí tu vai pegar a tua máquina de solda de arco submerso ou a tua máquina específica para goivagem, vai trocar o bocal nela se for na máquina de arco submerso, vai pegar aqui, aquecer a região, tá? Com a tocha, e depois fazer o sopro para remover, tá? Essa parcela, ok? Isso vai ser a goivagem. Depois que tu removeu essa parcela, com o sopro sugando, né? Você acaba preenchendo de novo, fazendo seu novo passo de solda. Deu para entender como a gente faz goivagem? Precisa de mais uma explicação ou está ótimo? Tá ótimo, agora é só exercer na prática. Certeza. Aqui ele mostra aqui, ó, ele está aquecendo e está puxando, tá? E está fazendo a goivagem, removendo essa solda de uma junta em ângulo do tipo filete, né? Então ele vai removendo aqui, ó, essa goivagem aí, tá? Tradicionalmente utilizada nos processos de fabricação, tá? Pois bem, quais são as formas alternativas para o processo de soldagem de arco submerso? Você que já está não aguentando mais a aula, dê mais uma forcinha aí, porque a gente tem esse assunto para terminar hoje. Quais são as formas mais tradicionais para soldagem de arco submerso? São aquelas que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Mas a gente pode ter alternativas e variações, tá? Nesse processo de fabricação. A primeira variação é o que nós chamamos de técnica tandem arc, ou arames múltiplos. É quando eu tenho vários arames sendo preenchidos, fazendo ali a soldagem, e o meu grande objetivo é aumentar a produtividade. Então, eu coloco vários arames aqui, ó, e aumento a produtividade porque eu estou soldando de uma forma mais eficaz. Ela é recomendável, principalmente se o teu cordão for não muito largo, e ela também, você tiver com sua empresa necessitando do aumento da produtividade. Tá? A gente tem uma outra variação, que é arames paralelos, que é aquela onde os arames vão estar aqui, que é a twin arc, né, em paralelo um com o outro, e aplicado quando tiver largas áreas de soldagem. Tá? Então, vou mostrar para vocês um videozinho daqui a pouco para deixar isso bem claro. E, por último, o revestimento em fita, né? Desculpe, a soldagem arco submerso em fita, é mais aplicado para revestimentos, tá? Então, no meu vídeo, vocês vão ver esses três que eu mostrei. Ó, esse aqui é a máquina, né? Então, aqui eu tenho a minha tocha, eu tenho o alimentador ali no meu fluxo e tenho o meu arame saindo por aqui. Aí, isso aqui é a soldagem da tubulação, né? Soldando, né? Deixa eu ver se eu pego também. Tá, vai precisar daqui a pouco. Olha aqui, ó, olha que interessante. Aqui seria uma técnica tandem arc. Então, eu tenho vários aqui, ó, tochas com arames sendo utilizados para estar soldando. Olha lá. Olha essa. Aquele é dois, mas olha essa quantos tem. Vários. E aqui é meu fluxo. Tá vendo? Então, uma técnica que é o tandem arc, que ela é muito utilizada para você aumentar a produtividade. Tá? Olha que interessante. Eu tenho a twin arc, né, que é aquela onde eu tenho os arames em paralelo. Tá? Olha como fica aqui, ó. Eu tenho aqui duas bobinas, dois carretéis com arame, tá? E os arames vão estar lado ao lado. Então, essa é a twin arc. Por último, o em fita. Nessa soldagem, gente, o eletrodo, ele já é em forma de fita. Olha como é que fica. Parece aquele corretivo, sabe? Que vocês utilizam. É assim que ele é. A largura dele, ele varia de 15 a 90 milímetros aqui, tá? Dependendo do tipo de eletrodo em fita que tu utiliza. E olha como é o carretel, a bobina ali, ó. Olha como ela é grande, tá? É interessante que a soldagem, ela vai gerar também cordões largos, mas a diluição ali é muito baixa. Tá? É mais para o revestimento, para você revestir aquela chapa, aquela tubulação, você vai usar essa técnica de soldagem. Todo mundo entendeu? Vamos lá.
vamos falar agora de fluxo, que vai ser a nossa, basicamente, etapa intermediária para o final da nossa aula. Tá? Como o Marx, no seu livro, mencionou, o fluxo, ele, na verdade, vai ser uma mistura de óxido e minerais, tá? Podendo ser fabricados por fundição ou pulverizado a seco com aglomerados ou aglomerantes. Né? Essa parte do fluxo, ela vai acabar se tornando a própria escória do teu processo e vai ser uma camada protetora que vai evitar a contaminação do cordão e reduzir a velocidade de resfriamento do mesmo, que é aquele parâmetro que eu estava falando para vocês logo no início aqui da nossa aula. Os fluxos utilizados são de dois tipos. O fluxo neutro, que vai ser aquele quando você for soldar chapas com espessuras superiores a 25 milímetros, a gente pode falar sobre esse fluxo neutro. Ele não vai interferir na composição química da solda. Comparem ele como se fosse um gás MIG, tá? Então tem algo parecido dessa natureza. E ela é indicada para soldagem de passos múltiplos. Eu tenho outro fluxo, que é um outro tipo de mineral, que é o fluxo ativo ou ligado, que vai ser aquele utilizado para espessuras menores que 25 milímetros. Ele já vai transferir os elementos de liga para a poça de fusão e já vai ser mais aplicado para aços ligados, só que de baixa liga, e aços inoxidáveis. Além de, claro, se você quiser fazer um revestimento duro ali de uma tubulação, tá? Você vai utilizar fluxo ligado, tá? O que é interessante é que a composição química do cordão de solda ela é influenciada principalmente por manganês e silício, que, pelos próprios mecanismos de difusão, acabam sendo transferidos ali para o meu cordão de solda. Se o teu fluxo for um fluxo neutro, não vai ter interferência na composição química. Se ele for ligado, haverá. Essas são as grandes diferenças. Alguma dúvida disso que eu estou apresentando? Não. Não, professor. Da mesma forma que nós temos a norma AWS, por exemplo, para simbologia e terminologia da soldagem de eletrodo revestido, a gente vai ter a própria norma AWS, na American Welding Society, para arco submerso. Então, por exemplo, o que eu posso recomendar para vocês é a norma AWS 5.17, que vai ser aquela para soldagem de aço carbono, tanto para fluxo, e a 5.23, que é arame e fluxo para soldagem sal de aço de baixa liga, tá? Que é algo bem interessante de se trabalhar. Então, são duas normas muito interessantes. O resumo da norma, ele se dá assim. Na primeira parte, antes desse traço, ele vai ser as especificações do fluxo. Na segunda parte, a do eletrodo, do teu arame. Tá? Então, no fluxo, o primeiro indicador, que vai ser o número, ele vai indicar a resistência mecânica, tá, daquele cordão de solda que foi utilizado com a técnica de soldagem de arco submerso. E é sempre em unidades de KSI. Então, por exemplo, se tiver um fluxo F7, quer dizer que eu vou multiplicar o 7 vezes 10, ou seja, eu tenho uma resistência mecânica de 10 KSI, ou desculpa, 70 KSI, ou 70.000 PSI. Tá bom? Isso no sistema inglês. O segundo dígito geralmente é uma letra, que ele vai apenas dizer, se tiver o número A, ele foi apenas soldado, né? O tratamento térmico ali que vai conduzido é soldado, mas se eu tiver, desculpe, o tratamento térmico no qual o mecanismo de fluxo foi conduzido, ele foi apenas soldado. Se tiver um A. Se tiver o P, você exige um tratamento térmico pós-soldagem. Tá? Então, toma cuidado aí com essa questão do fluxo. E, por último, o último número indica a menor temperatura no qual o fluxo vai fazer com que o metal depositado satisfaça, tá, as propriedades de impacto. Seria algo mais ou menos assim. Ó. Então, imagine o seguinte. Quanto de calor eu tenho que fornecer para o meu fluxo fazer com que o cordão de solda tenha boas aparências de resistência mecânica, tá? Que vai ser propriedade de impacto, com relação à norma. Tá? Então, eu sei que eu tenho que ter, no mínimo, 27 joules daquele aporte térmico ali sendo fornecido. Só que quem vai fornecer essa quantidade de calor
é justamente o tipo de fluxo. O fluxo ele vai contribuir para isso, porque ele vai estar cobrindo aquela região que está soldando. Então, como a gente faz isso? A gente vai pegar, tá bom? O número que está na norma, por exemplo, aqui é o número 6, e eu vou multiplicar por 10, tá? Lembra que aqui é 10, que é esse I, só que aqui vai ser 10 Fahrenheit, porque os americanos, norte-americanos, na verdade, utilizam Fahrenheit. É a única população da Terra que utiliza essa bomba, tá? Eles usam Fahrenheit lá. São bandos de retardado, mas utilizam, né? Podia usar Kelvin, pelo menos a unidade internacional. Aí vai pegar o 6, por exemplo, aqui, e vai multiplicar, tá? Por essa unidade ali de temperatura, desculpe, vezes 10. Então, aqui, ó, 60 Fahrenheit, menos 60 Fahrenheit é o mínimo que tem que estar nas condições de soldagem para estar obtendo, no mínimo, 27 joules, que vai satisfazer a propriedade de impacto. Deu para entender esses 3 itens? Isso é para fluxo. E os outros para eletrodo, tá? Para eletrodo você já conhece, só pegar a norma para eletrodo e vocês vão estar utilizando a mesma norma para eletrodo, tá? Que foi aquela, acho que até caiu uma questão na prova de vocês sobre isso. Aqui eu dei um exemplo bem básico. Como a gente tem ali a nossa norma, desculpa, o nosso sistema de unidade não é um sistema inglês, né? A gente usa o sistema internacional. E a unidade de pressão e tensão não é KSI, a gente usa MPa, tá, gente? Então, aqui no Brasil é muito comum encontrar fluxos assim, ó. Por exemplo, F43XX. Aí o X vai ser, por exemplo, o A, o P, e o último é o número que vai indicar a temperatura, né? Para você resistir ao impacto. Então, por exemplo, 43 é só tu multiplicar mais uma vez por 10, tá? Interessante a norma que ela te dá essa facilidade. Então, aqui vai ser 430 MPa mínimo e o máximo 560. Aqui 480 MPa, 550, 620, por aí vai. Deu para entender tudo isso aí? Então, é assim que a gente trabalha, basicamente, no conjunto de fluxo orânico com as normas aqui no Brasil. Eu tenho uma outra variação, tá bom? Com relação, por exemplo, aos eletrodos. Então, por exemplo, os eletrodos vão ter eletrodos de baixo manganês, que vai ser o L8, 8K e 12, médio manganês de 11K, 15K, e alto manganês de 10K, 14. É importante a gente falar de manganês porque é um elemento de liga que vai acabar reagindo com a poça de fusão, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a utilização desses componentes do eletrodo. Estamos terminando já. A gente pode estar relacionando também a amperagem da tua máquina com o diâmetro do arame. Então, por exemplo, se tu tiver 4 milímetros de diâmetro de arame, deixa eu repetir, gente. 4 milímetros de diâmetro do arame, tu vai utilizar uma amperagem de 490 amperes, tá? Então, toma cuidado com essa amperagem que tu vai usar na tua máquina. Avançado. Para a gente terminar aqui, eu vou falar sobre cordão de solda e aspecto da solda de arco submerso. Vamos ver. Eu peguei esse estudo, eu vou mostrar basicamente algumas fotos, micrografias desse cordão, para vocês verem a influência de alguns parâmetros. Vamos ver esse primeiro caso. Nesse primeiro caso, eu tenho um chanfro reto, como se fosse um chanfro em I, com uma junta de topo e uma chapa de 12,5 milímetros de espessura. Então, daqui para cá, eu tenho 12,5. Então, notem que eu deixei fixo a tensão. Toda a tensão é 29 volts. Desculpe, não fui eu que deixei, foi um estudo realizado. Aqui a velocidade eu mantive ela, eles mantiveram fixa em 75 centímetros por minuto, e ele só mexeu na amperagem, só na corrente ele que está fazendo a máquina. Notem que, no primeiro caso, para 350 amperes, eu tenho aqui um cordão de solda com uma penetração que não foi suficiente, e o reforço, que é essa parte aqui de cima, também não é um reforço tão considerável. Tá? Então, esse cordão não está muito adequado para a região que está juntando. Já com 500 amperes, nessas condições, notem que eu tenho uma homogeneidade muito maior da penetração, a penetração é até um pouco mais satisfatória. O reforço, então, nem se fala, essa região aqui está muito boa, tá? Esse reforço. E aqui seria uma atribuição correta ali para o aspecto do cordão. Já aqui no final, tá? A gente tem algo um pouco mais, não tão grave como ali no baixo, porque a penetração ela conseguiu chegar ali até um determinado
item, só que eu tenho até uma penetração excessiva, tá? A largura do cordão ela até aumentou um pouco mais, se for considerar com a 500 ampere, e o reforço está um pouquinho mais alto, né? Então, aqui não seria uma condição tão agradável também, tá? Então, o correto seria essa. Eu sei que vocês são profissionais ali que vão ainda estar atuando nessa área, mas só tentem evitar isso aqui, tá bom, gente? Por favor, não vamos colocar algo dessa natureza com um reforço muito grande, com uma penetração muito grande e até a zona teoricamente afetada muito maior aqui. Olha como está bem ruim esse cordão de solda, tá? Então, isso aqui já foi no mesmo exemplo, né? Só que eu aumentei para 1.560 amperes, uma amperagem muito alta. Olha o que proporcionou para mim no meu cordão, tá? Então, esse estudo, você pode estar verificando, tá? O seu slide depois aí de aula, tá? Vou estar fornecendo para vocês. Olha que interessante aqui, a influência da velocidade de soldagem. Você até, em vez de para estudo de TCC, elaboração de artigo, tá? A gente tem alguns colegas aí que estão fazendo nessa área. Essa variação da velocidade ela pode ter até influência na deposição de material aqui, né? Se for ver, eu tenho mordeduras aqui, ó, regiões, mordeduras aqui, regiões que elas não estão sendo totalmente preenchidas no meu passe de solda, então tem que tomar muito cuidado com a amperagem, e com a velocidade, tá? Principalmente. Então, tome muito cuidado com esses dois parâmetros. Para finalizar, a altura do material granulado, o quanto você está depositando, vai ter influência também, tá bom? Então, por exemplo, a altura do fluxo de 20 milímetros, olha como é que saiu o cordão de solda, muito bacana. Mas olha aqui com uma altura muito baixa o fluxo, ou seja, o fluxo está sendo depositado muito próximo ao cordão. Nota que eu tenho marcas de cavidade de gás aqui na solda, tá? Porque eu tive regiões com arco aberto. Aí tu vê descontinuidade muito grande nesse cordão, enquanto nesse cordão, além dele ser uniforme, então tem essas deformações, essas descontinuidades aqui. Então tome cuidado com isso aí, na altura do fluxo e também no que chamamos de altura do stick out, tá? Que é essa distância entre o eletrodo, tá, e a tua peça. Prefiram, tá, gente, trabalhar com distâncias de até 10 milímetros. Com distância de até 10 milímetros. O cachorro até latiu ali. Tudo bem? Então, gente, isso aqui é o recomendável. Não faça transferência por circuito, porque tu vai estar afogando muito teu eletrodo, teu arame no fluxo, tá? Tome cuidado. Respeite este stick out de até 10 milímetros, tá? Na verdade, em torno de 10 milímetros, ok? E é isso que eu tinha a falar para vocês, tá bom? Eu vou parar a gravação agora e vou começar a tirar dúvidas de cada um. Deixa eu parar a gravação.